Qual o preço de ser boazinha demais e se preocupar muito mais com os outros do que com as suas próprias necessidades e de dizer sim para todo mundo, mesmo querendo dizer não? O que você ganha para fazer o outro se sentir confortável em troca dos seus desconfortos, das suas renúncias, dos seus sacrifícios? Me ensinaram que ser bom com os outros era receber em troca um sentimento de dever cumprido, uma alegria indescritível. Só não me disseram que até para ser bom tem limites. E eu só percebi que esses limites tinham extrapolado quando esse sentimento de dever cumprido, que eu deveria estar sentindo, se tornou uma obrigação, uma necessidade de ter que receber do outro uma aprovação que eu nem mesmo tinha de mim. E essa alegria de me sentir útil deu lugar a muita frustração e um vazio por achar que sempre estava faltando alguma coisa em mim, se eu podia sempre estar melhor, eu podia sempre fazer mais perfeito. E essa autocobrança excessiva me sobrecarregava e eu nem me permitia me sentir cansada. Eu tinha vergonha de dizer que estava cansada e até me punia por não me permitir descansar, como se eu não merecesse. Infelizmente, a gente só acorda, a gente só desperta quando adoece. Nosso corpo, ele dá sinais, mas a gente não ouve, são sinais sutis. Uma dor de cabeça chatinha, aquela que não passa, que vai e volta, um corpo mais rígido, mais dolorido, mais cansado, um estômago que está sempre ruim, está sempre queimando, uma sensação de ansiedade de que nada está suficientemente bom. E essa insatisfação contínua, ela gera uma tristeza profunda e pode até levar à depressão e a transtornos psíquicos. E não adianta, se você ignorar esses sinais, inevitavelmente a sua vida vai te pedir para parar. No meu caso, eu precisei ter síndrome do pânico e a tal da TAG, que é o transtorno da ansiedade generalizada, para parar e refletir o que eu estava fazendo da minha vida e, melhor ainda, o que eu não estava fazendo por mim. A minha preocupação exagerada teve um preço alto demais e eu comecei a questionar o porquê. Por que o excesso de cuidado com o outro estava me fazendo adoecer? Eu não via que era justo e eu não merecia isso. E aí eu entendi que ser boazinha nem sempre significa ser boa. Não dá para confundir bondade com submissão, com falta de personalidade, com medo de se impor. A gente aprende, né, desde pequeno, que para ser boa nós temos que aceitar tudo que os outros querem, fazer tudo o que os outros pedem, concordar com tudo que os outros dizem. Mas não, bondade é ter amor, amar ao próximo tanto quanto você ama a si mesma. Não é sobre amar mais o outro, ou primeiro o outro e depois a mim. Quando eu entendi esse ensinamento divino, fez toda a diferença. É sobre mim, não é sobre os outros. É me respeitar para ser respeitado, é saber dizer sim e saber dizer não quando necessário. E sabe, essa bondade em excesso pode te prejudicar muito se você não souber impor seus limites, não saber se comunicar, saber onde você quer chegar e onde pode ir é definir os limites, saber fazer escolhas sem deixar que os outros escolham por você. Sem isso, você acaba se anulando, se sacrificando, se submetendo aos desejos e expectativas dos outros, tudo por medo de desagradar. Você deixa de se expressar, de defender seus direitos, de cuidar dos seus interesses por medo de não ser aceita, de ser rejeitada. Dessa forma, você acaba se tornando uma pessoa dependente da aceitação e da aprovação dos outros, frágil, porque pode ser facilmente manipulada e usada pelas pessoas, e infeliz porque nunca está satisfeita consigo mesma e precisa fazer cada vez mais para ser aceita, para ser querida, para ser amada. Você perde a sua identidade, a sua autonomia, a sua felicidade. Mas sabe, o mais difícil é a gente aceitar que esse exagero ainda pode prejudicar os outros. E parece contraditório, né? Como que você pode prejudicar se você só está querendo ajudar, fazer tudo para agradar as pessoas? Não é fácil admitir, mas às vezes eu achava que sabia o que o outro precisava ao ponto de querer controlar a vida dele sem eu perceber, eu não tinha consciência disso. Eu acabava sendo invasiva muitas vezes porque eu não respeitava os limites do outro e isso acabava fazendo com que ele se sentisse sufocado.
É por isso que tem gente que confunde uma pessoa boazinha com uma manipuladora. Quem nunca ouviu alguém que sempre foi solícita, ou se você sempre foi muito solícita e prestativa, se queixar: "Ai, puxa, eu fiz tudo para aquela pessoa e olha só o que eu recebo", só a ingratidão. As pessoas não precisam que você faça exatamente tudo por elas. Elas precisam errar também, sofrer, não no sentido de você vê-la sofrer e não fazer nada, mas cada um tem seu aprendizado com as suas dificuldades. Eu vivia dos problemas dos outros, eu sofria por tentar resolver a vida das pessoas quando nem a minha eu conseguia dar conta direito. Você não precisa e nem deve abrir a mão das suas necessidades sempre pelos outros, principalmente quando isso significar prejuízos para você. A gente deve aprender a ser boa sem ser boba, porque cuidar de si mesma não é egoísmo, é autocompaixão. Amor próprio é diferente de egoísmo. Quando você começa a se olhar de verdade, se perceber, se valorizar, as pessoas, elas reconhecem que você é uma pessoa valorosa e também vai te valorizar, porque você tem o seu valor e merece ser feliz. Agora me escreve aqui nos comentários qual o preço alto de você ter sido tão boazinha. E se você gostou desse vídeo, deixa o seu joinha, se inscreve no canal. Se ainda não é inscrita, me segue lá no Instagram, @cansei de ser a boazinha. Eu vou adorar te ver por lá. Obrigada por ter ficado comigo até aqui. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!